Nesse nosso Ichigo, nesse nosso encontro, vamos falar sobre algo muito delicado. Vamos falar sobre o consumo de carne como uma fonte muito importante de proteína. Mas só que dessa vez nós vamos falar sobre a carne ao nível espiritual. O consumo da carne ao nível espiritual. Então, a partir de agora, o que for dito será ao nível espiritual e para a elevação espiritual, ok? Então, vamos ordenar as ideias para não gerar conflito ou parecer que o que está sendo dito é uma forma desagradável de se referir, né, à alimentação de muitas pessoas no mundo. E não é essa a intenção, nem esse propósito. Então, por isso, estamos falando ao nível espiritual e não ao nível nutricional biológico, tá? Da bioquímica do corpo. Então, uma vez que isso está bem esclarecido, então vamos lá. Quando nós falamos da alimentação e nutrição ao nível de elevação espiritual, muda todo o contexto, muda todas as terminologias e as classificações. Então, a partir do momento que você começa a ver com os olhos da consciência e elevação espiritual, pode ser chocante para você se você ainda não adentrou ou é iniciante dentro do caminho da elevação espiritual, ok? O que me inspirou a falar sobre esse ângulo da alimentação ao nível espiritual foi uma discussão que eu vi dentro de um chat hoje pela manhã, tá? Então, eles estavam dizendo assim, eu gosto de meditar, mas quando eu medito, eu percebo que a minha mente é muito agitada. Ou que se eu como carne, a minha meditação fica diferente. Ou seja, fica um pouco distante da expectativa de quem está se dedicando às práticas meditativas. Então vamos lá, vamos por partes. O que a carne tem a ver com a elevação espiritual? Tudo. E uma pessoa que está meditando e quer uma elevação espiritual, ela pode ou não comer carne? Pode. O que vai acontecer se uma pessoa que come carne busca elevação espiritual? Geralmente, quem busca elevação espiritual está num processo de autodesenvolvimento. Então, esse processo de autodesenvolvimento é evidente que vai desenvolver a pessoa e elevar o nível dela de consciência. Por isso, são práticas de desenvolvimento, voltada para o desenvolvimento espiritual e elevação da consciência. Tá? Uma pessoa pode comer carne? Pode. Mas o que acontece se ela comer carne? Então, aí sim vamos entrar dentro. Eu tenho esse cacoete paulistano, né? Entrar dentro, sair fora. Mas tudo bem, eu estou tentando corrigir isso, tá? Então, vamos ver, né, o que significa você fazer práticas espirituais para seu autodesenvolvimento e elevação de consciência e a dieta. Muito bem. Você faz uma técnica de autodesenvolvimento e você vai se desenvolver? Vai. Agora, o que vai acontecer é, se você come carne, você vai se desenvolver, mas não vai se elevar. E se você não come carne, você vai se desenvolver e vai se elevar. Se você não faz práticas de desenvolvimento e não come carne, você vai se elevar. Por quê? Porque elevação, né, ascensão ou queda, se elevar ou cair, tem a ver com a frequência. Então, já falamos sobre isso lá atrás, em outros Ichigo e Ichie, tá? Você pode rever e vai encontrar muita coisa sobre vibração, sobre partículas no vácuo. Tudo isso são pedras no quebra-cabeça que nós estamos montando juntos. Porque não tem como
num estalar de dedos, você entender o que precisa ser compreendido. Isso é uma conquista que você vai ter à medida que você for treinando, potencializando os seus treinamentos, né, com o que você come, com o que você pensa, com o que você vê e ouve, com o que você veste, a cor da roupa que você veste. Tudo isso ajuda no processo para quem está iniciando o processo de autodesenvolvimento para elevação do nível de consciência. Porque todo o processo é para elevar o seu nível de consciência. Quando você toma consciência, o mundo muda. Na verdade, ele sempre foi assim. A falta de consciência, uma limitação da consciência, é que fazia com que você visse o mundo e a realidade diferente. Mas a realidade sempre foi essa. Só que, ao elevar o nível de consciência, você acaba vendo a realidade, que é o que nós falamos no Ichigo Ichie anterior, onde eu citei o exemplo do Neo, né, da pílula azul e vermelha, a pílula da verdade e a pílula da ilusão prazerosa. Então, qual você escolhe? Você quer a verdade ou quer a ilusão prazerosa? Se você escolhe a da verdade, então aí sim vamos caminhar, né, por uma via que vai elevar o seu nível de consciência. E nesse interim, entre você largar a via, né, de ilusão prazerosa para chegar no nível de consciência, você vai passar por um processo que vai te causar sofrimento, vai precisar muito da sua resiliência, né, para se manter firme e desativar os hábitos, os costumes, a cultura que você tem adquirido durante a sua experiência de vida, para poder, uma vez vazio, poder preencher com o que realmente é verdadeiro, tá? Então eu vou te dar um insight do que é quando você entra dentro do caminho da conscientização. Então, quando você entra no caminho da conscientização, uma das primeiras coisas que você vai aprender é exatamente o que significa o que você já está acostumado por hipnose. Por que por hipnose? Porque você está habituado a ter valores e aceitar ideias sem questioná-las. Então eu vejo que muitas pessoas falam, eu não gosto de dogma, eu não quero saber de dogma, mas a maioria das pessoas que falam isso, elas estão vivendo de forma dogmática, porque elas não questionam, elas não contestam a realidade, elas simplesmente aceitam como uma verdade, é uma convicção. O que é convicção? É aquilo que você toma como uma realidade, mas na verdade não é. Tá? Então eu vou te dar um exemplo, feijão. Feijão no Ocidente, ele é doce, mas feijão no Ocidente, ele é salgado, mas no Oriente ele é doce. Então o feijão é salgado ou ele é doce? Isso é uma convicção. Né? Se você vai para o Japão ou para a China, você vai ver que o feijão é doce. E você vai falar, nossa, eles comem feijão doce. Feijão é salgado. Isso é uma convicção. E eles também têm convicção. Nossa, eu vou lá no Brasil e eles põem sal no feijão. Feijão é doce. Isso é uma convicção. Mas quando você tira a convicção e entra na realidade, você acaba tendo uma outra consciência da mesma realidade. Então, nesse momento, você saiu da hipnose, você saiu da convicção e passou para a pílula da verdade, que é a pílula vermelha, né? A pílula da verdade. E aí as coisas começam a mudar, né? Todo o contexto que você está acostumado a lidar com elas. Por exemplo, aí eu vejo assim, todo mundo fala, eu como carne, eu preciso comer carne, o ser humano precisa da carne, 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 carne.
Mas se eu pegar a biologia e for te falar a dieta dos animais, você vai entender o que você come. Quem come carne são os carnívoros. Os carnívoros é uma classe de animais predadores que abatem a presa e comem ela quente, enquanto ela está quente. A partir do momento que ela esfriou, ou seja, perdeu o calor, né, corporal, já não é mais carne. Então aquela carcaça é abandonada e passa a ser alimento dos carniceiros, porque naquele momento deixou de ser carne e passou a ser carniça. E para isso nós temos, dentro da nossa biologia, uma classe de animais que são carniceiros. Por quê? Porque eles, se alimentando de carniça, eles limpam, né, a superfície da terra dos restos mortais de um animal abatido, ou que morreu por velhice, ou que morreu por doença. E se essas carcaças abandonadas continuam apodrecendo, né, a céu aberto, ela vai comprometer, né, a integridade de todo um sistema que vai passar doenças, vai contaminar a água, enfim. Então, para isso tem os carniceiros. Então, eles vão lá e se alimentam da carniça e fazem um trabalho muito importante dentro da cadeia alimentar, porque eles, se alimentando da carniça, eles estão ajudando, né, a preservar a saúde e a integridade dos alimentos e dos outros animais, né, que não são carniceiros, porque para cada alimento você tem um sistema digestivo adequado. Então, um sistema digestivo de um carniceiro é muito diferente de um carnívoro, que é diferente de um herbívoro. São aqueles que se alimentam só de ervas. Se você entendeu isso, então você olha para o seu prato e fala: estou comendo uma carne ou estou comendo uma carniça? Então, é chato falar sobre isso, né? Mas acontece que se aquilo que está no seu prato, bem temperado, né, com uma técnica dietética muito boa, você vai olhar e vai ser apetitoso. Mas se eu tirar todo esse confeito desse bolo, o que eu tenho ali na minha frente? Isso que é importante, né? Porque os chineses, por exemplo, eles comem carne, porque eles pegam o bicho vivo e jogam dentro da panela, literalmente falando, um pouco exagerado, mas é isso que eles fazem, né? Porque eles dão um golpe, né, letal, mas o bicho ainda está convulsionando e ele já vai direto para a panela. Então, os asiáticos, eles comem carne, eles não comem carniça. Agora, se você pega um pedaço, né, de uma carcaça congelada, por que ela está congelada? Por que ela está congelada? O que acontece com um pedaço de carne se você tirar ela do refrigerador e deixar uns 10 minutinhos fora ali, em cima da sua pia? O que acontece? Você come? Não. Então, observa. Quando você se alimenta, a frequência e a vibração do seu alimento, uma vez dentro do seu corpo, vai reverberar no seu corpo vibracional. E se o alimento tem uma vibração baixa, o seu corpo vibracional, o seu campo vibracional vai entrar na mesma frequência. E se você está na frequência de um corpo em decomposição, que é a frequência mais baixa que tem, mesmo que você se desenvolva, você não vai se elevar. E o que vai acontecer nesse momento? Você se desenvolveu, você tem uma abertura de consciência, você vai ver, né, o sutil, que não pode ser visto, né, para os olhos, que está com uma energia ainda muito densa. Mas se você refinar a energia do seu corpo, os seus olhos vão começar a perceber o sutil,
que sempre esteve aqui. Você que não percebia. Por quê? Porque os olhos humanos, eles veem só no espectro da luz. Se elevar a frequência, ele não enxerga. Se abaixar a frequência, ele também não enxerga. Mas se você elevar a frequência da sua energia, você vai enxergar o que está em alta frequência. E se você se elevar e despertar, mesmo que a sua energia, né, esteja em baixa frequência, você vai ver, vai tomar consciência. Mas do quê? Do mundo que está nessa frequência. E isso é fato. Você gosta, não gosta, é fato, tá? Eu conheci uma menina que ela tomou mescalina, né? Porque ela queria ver o mundo sutil. Então ela tomou mescalina. Que ótimo, ela tomou mescalina. O que aconteceu? Ela abriu a visão e a percepção sutil. Mas a própria droga que ela usou para ter essa abertura abaixou a frequência dela. Então isso que tem que ficar ajuizado. Porque se você usa um dispositivo para abrir a sua consciência fechada, vai abrir. Mas enquanto ela abre, como é um processo artificial, vai abaixar a sua frequência. E você vai ver o que está nessa frequência. E se você achar que isso é a realidade, você está entrando em outro devaneio, uma outra ilusão, num outro nível de consciência. No caso dessa menina, né, que ela viu o sutil mais com a frequência baixa, ela viu seres caídos, conversando com ela, puxando ela. E aí o que aconteceu? Ela não estava preparada para lidar com essa realidade. E o que aconteceu com ela? Foi parar em casas e centros espirituais, né? Onde eles fazem desobsessão e tal. Ela foi para lá para ver se conseguia, através desse segmento religioso, resolver o problema dela. Porque ela estava assustada, ela não sabia como lidar com aquilo. Então, na psiquiatria, né, suponho eu, né, que ela era considerada uma pessoa que estava surtada, com delírios, né? Então é muito complicado e muito delicado. Se a pessoa não tem um espírito forte, uma determinação muito grande, e ela entra numa experiência dessa, para ela voltar é muito difícil. É muito difícil. Ela gostava de desenhar, mas quando ela entrou nessa fase, o que ela desenhava? Gnomos, bruxas, né? Todos dentro de um, como fala? Não é tema. O ambiente, né? Onde ela colocava, tem um nome para isso, cenário. Então o cenário para onde ela colocava, né, esses seres que ela ia desenhando, eram cenários sinistros, né, mórbidos, eram cenários, assim, fazia um contexto interessante. Como arte, era uma coisa muito interessante, porque ela desenhava muito bem. Mas se você for pensar, né, em termos de arte, né, você vai ver onde ela estava e a frequência e o que ela estava sendo, com o que ela estava sendo inspirada, né? Isso é muito importante. Ela usava muito preto, muito marrom, muito ocre para fazer os trabalhos dela, tá? Então é esse o Ichigo deste momento. E aí cabe a você ajuizar o que foi apresentado e aberto para o campo da visão. Eu já venho falando isso muitas vezes e de formas diferentes, porque é muito delicado. A gente vive num mundo aqui, né, numa realidade urbana, onde as pessoas gostam muito de certos alimentos, mas tem que pensar assim, esse canal que nós estamos abrindo é um canal
para, através dele, a cada encontro, colocar uma pedra no quebra-cabeça que nós estamos montando juntos para realizarmos o nosso propósito no Vida Ikigai, ok? Então, Matanê e até breve. Qualquer dúvida, né, você pode fazer nos comentários aqui. Se você já fez o seu voto de realizar o seu Ikigai, você faz parte dos 507 Ikigai-Ka. Se você ainda não fez, então você se inscreve no canal. Esse é o ato, né, de você com você mesmo, de fazer o seu voto, de realizar o seu propósito de vida, a sua missão. E somos já 507 unidos pelo fio invisível do coração do Tao, que estamos nos ajudando e nos fortalecendo pela força da união, porque juntos somos mais fortes, e você tem o apoio de agora 507 Ikigai-Ka, ok? Então, mata aí.